Meu nome é Gerson Peteff, sou natural de Novo Hamburgo e tenho 62 anos. Eu morava na divisa, vamos dizer assim, entre o bairro Pátria Nova e o bairro Centro. Eu morava na Rua Tamandaré. A Rua Tamandaré é muito conhecida hoje como a Rua da Receita Federal. Então cresci ali, na época que eu morava lá com meus pais, com o seu Valdomiro Peteff, a dona Lúcia Peteff, meus dois irmãos, o Fernando e o Márcio. Era uma rua de chão batido, né? A Rua Tamandaré é bem aqui no centro. E eu me lembro que para entrar na nossa casa tinha um valo, né, que corria fora da rua, e nós entrávamos através de uma pontezinha de madeira, e nesse valo ainda tinha peixinhos e água natural correndo, porque ali em cima, onde hoje é a Receita Federal, era um descampado e era a Rua Bento Gonçalves. Então, da Rua Bento Gonçalves para cima, onde é o bairro Boa Vista, né, um bairro bonito da nossa cidade, que hoje ali tem a Receita Federal e tem aquelas casas, vai até lá em cima. E não tinha absolutamente nada, nenhuma casa. A referência nossa na infância era bem em cima desse morro, dessa área descampada, existia uma metalúrgica chamada Capra. Eu nunca me esqueço disso. Então a nossa maior aventura reunia a gurizada, nós tínhamos o quê? 6 anos, 8, 10 anos no máximo. E nós fazíamos um passeio, saía de manhã e voltava de noite, imagina. E a mãe, pai, não tinham problemas. E nós ia botar a mão na parede da metalúrgica Capra, que tu olhava para cá, tu via toda a cidade de Novo Hamburgo, né, o que existia na época. Então, nossa grande excursão na época era fantástico, né? Nós saíamos aqui da Rua Tamandaré, atravessávamos a Bento Gonçalves, que era a calçada, entrávamos no mato, no campo, com várias vertentes de água ali, e subíamos, levávamos horas para subir até lá em cima. E para quem conhece, quem está me escutando já conhece, a metalúrgica Capra, a gente botava a mão na parede, então completada o roteiro a gente olhava para a cidade e não tinha um celular, não tinha uma máquina fotográfica, não tinha nada para registrar aquele visual que está registrado dentro da minha mente hoje, da cidade de Novo Hamburgo começando a crescer, isto há 50 anos. Meu pai é de Gramado, né, lá de Várzea Grande, e a minha mãe é de São Sebastião do Caí. Então, os nossos parentes, logicamente, eram dessas duas cidades. Mas eu tenho ainda, graças a Deus, tenho primos, né, e amigos. Meus primos moravam ali perto, na Pedro Adams Filho, ali perto da 3 de outubro, né? E os outros primos moravam na Bento Gonçalves, aqui perto do NPS mesmo. Então, a gente tinha uma boa relação, né? A infância muito agradável, né? Muitos amigos. Eu estudei durante toda a minha infância no Colégio Otávio Rosa, e aqui no Pátria Nova, e acho uma coisa muito interessante de dizer que a Rua 1º de Março, quando eu estudava lá no Otávio Rosa, que aliás foi um colégio maravilhoso para muitas pessoas, muitos alunos egressos do Otávio Rosa que eu conheço hoje só têm elogios a fazer, e depois, no segundo momento, eu fui estudar no 25 de julho. Mas o início foi lá no Otávio Rosa, e o nosso deslocamento, eu e meu irmão, e mais alguns outros amiguinhos, vamos dizer assim, era sobre o trilho do trem, porque a Avenida 1º de Março, naquela época, ela era uma mão única, era uma via só, de 2 mãos, de pedra, muito perigosa e com pouquíssimas calçadas, né? Hoje, onde é o Bourbon, era um terreno baldio, assim, um descampado, acho que é impressionante. Eu me lembro, assim, os flashes daquilo era um descampado que dava lá para o arroio. Então, a mãe pedia para a gente se cuidar, e como a frequência do trem era muito rara, eu raramente ouvi um trem passar em Novo Hamburgo na minha infância, acho que 1 ou 2 vezes. Então, a gente seguia a linha do trem, cuidando, lógico, até a Cerame Sul. E ali a gente dobrava à direita, 2 quadras abaixo, na Rua Lopo Gonçalves, era o Colégio Otávio Rosa. E claro que muitas vezes a gente vinha pela 1º de Março, né? Ali tinha um trânsito um pouquinho maior de carros, mas pouquíssimos carros.
Mas eu me lembro, então, veja só, o trilho do trem era o nosso norte em direção ao colégio, e lá tivemos uma educação muito boa, e as professoras proibiam a gente, na hora do recreio, de brincar na rua Lopo Gonçalves para baixo. Porque abaixo da rua Lopo Gonçalves, naquela época, era um maricasal, assim, era um mato que ia dar lá no arroio. Então não era para ir lá, era proibido, era uma aventura proibida essa de ir descer a rua Lopo Gonçalves. Veja só o que estamos falando, né? Parece que a gente está assim numa selva, né? E era Novo Hamburgo há 45, 50 anos, onde os caminhos eram através das estradas de paralelepípedo, trilho do trem, alguns mitos, né? Como chegar lá perto do arroio, que não poderia se chegar, escalar a montanha da Bento Gonçalves em cima, até hoje eu acho que é a Rua São Francisco do Sul, a rua ali dos Altos da Boa Vista, né? Então são lembranças muito queridas da infância. Me lembro muito das bancas também, quando eu era criança. O sentido da Avenida Pedro Adams Filho era vamos dizer assim, do setor, vamos dizer, do Hospital Geral, do Darcy Vargas, que era antigamente, para o bairro Santo Afonso. Era mão única. Darcy Vargas, Santo Afonso. Era mão dupla, mas os ônibus, o trânsito maior que eu me lembro na época era para lá. Depois foi sedimentada essa mão dupla. E a avenida, ela era toda de pedra. Hoje, ali do lado das bancas, tem tipo um quebra-mola que tem ali, um pouco mais largo, era daquelas pedras, toda a avenida é feita daquelas pedras cor-de-rosa. É bonita, era muito bonita a avenida. E o asfalto eu não me lembro mais, eu estava fora da cidade e asfaltaram. Mas foi um excelente resgate à memória, aquele trecho ali, bem na frente das bancas, onde é hoje o Calçadão Oswaldo Cruz, que antigamente era uma rua também, hoje é Rua Geral Neto. Então, aliás, o nome de Rua Calçadão Oswaldo Cruz foi um projeto nosso, veja quanto tempo já estou aqui, e do vereador Camanga Schmidt, né? Nós que tivemos a denominação do Calçadão Oswaldo Cruz em homenagem ao sanitarista, o médico Oswaldo Cruz, e também ao colégio Oswaldo Cruz, que é ali na Bento Gonçalves. Mas as bancas sempre tiveram esse apelo popular de congregar, né? Durante a manhã, a madrugada, a tarde, a noite. As bancas sempre funcionaram como um farol aqui dentro da cidade de Novo Hamburgo, porque aqueles que estão nos assistindo, eu acho que todas as famílias já passaram ali nas bancas para conversar, para comer um pastel, fazer um lanche, ir no cinema. Na minha época de adolescente existia o Cinema Avenida, que era bem perto das bancas, o Cinema Sayonara e o Lumiere. Tinha 3 cinemas em Novo Hamburgo, funcionando normalmente, e depois da saída dos cinemas, todo o pessoal, muito pessoal ia ali nas bancas para confraternizar, para conversar. E o meu pai trabalhou 40 anos naquele lugar. Então ele não foi o primeiro, foi o segundo que chegou ali, vindo de Gramado, um jovem também, com os seus ideais, com a sua vontade de fazer uma família, de criar uma família, e trabalhava 18 horas por dia. Era impressionante a tenacidade do meu pai no trabalho. E eu me lembro de criança, isso a gente hoje reclama às vezes por uma hora extra, uma coisinha a mais. Muitas vezes no domingo ele se levantava da mesa assim abruptamente, quase sem terminar o almoço dele, porque estava na hora dele voltar ao trabalho. E é um domingo sim, não. Então nós podíamos sair, contar com o pai e com a mãe assim para passear ou para conversar, um domingo sim ou não. Porque no domingo de trabalho dele, o almoço era cedo, porque ele tinha que trabalhar. Então olha só, esses exemplos assim que marcam, né, a vida da gente para sempre, né? Um homem de trabalho, de honestidade plena. Então esse é o nosso orgulho, né? A nossa família, sem falsa modéstia, a família Petef é uma família que, se você tratar, se você der a mão para nós, se tu escutar a nossa palavra, certamente tu vai ter um retorno positivo, não vai se frustrar com
uma palavra de uma pessoa da nossa família vale muito. Eu frequentava mais a biblioteca pública do que a Câmara de Vereadores, porque na rua, ali onde era a Câmara de Vereadores, antigamente, em cima do cinema Lumière, era uma escadaria de madeira, assim, uma escada. Me lembro vagamente, assim, tu subia e entrava numa sala, mas eu não me lembro se era, é claro, disposta com mesas e cadeiras, mas eu me lembro de algum corrimão. Era em cima, no segundo andar. Era uma sala grande, toda de madeira, e esse é o flash que eu tenho da Câmara de Vereadores daquela época. E um pouquinho mais para cima, do lado, né, que era a antiga telefônica, né, existia a Biblioteca Pública Municipal, muito bonita. Me lembro de um senhor que cuidava lá, não me lembro o nome dele agora, mas era para nós assim, o que hoje é o celular, que a gente puxa, entra no celular e pesquisa qualquer coisa, tudo era no livro. Então tu tinha que tirar o livro com cuidado, tomar nota do livro, fazer uma pesquisa sobre determinada coisa, determinado assunto, e tu ia nos livros e copiava, e não tinha foto, não tinha print do livro, era copiado mesmo, às vezes páginas e páginas, a tarde toda copiando temas e matérias, né? Era muito interessante. Lógico que a modernidade fez evoluir, fez o tempo ser mais dinâmico, mas aquele gosto de manusear o livro, até hoje a gente tem, e a gente gostava dos livros que tinham figuras, né? Então ali tu olhava aquelas figuras e gravava para sempre, né? Um país, uma cidade, um fato, né? Uma pessoa, inclusive para estudos dos mais variados. A Biblioteca Pública Municipal ficava ali no Calçadão, na General Neto, que hoje é o Calçadão, e a Câmara de Vereadores um pouco para baixo. E o cinema, né, o Lumière, que era um lindo cinema Lumière. Quem conheceu o cinema Lumière, ele sabe que foi um cinema assim que quando tu entrava, tu enchia os olhos, era uma ópera, assim, era um palco, né? Ele era ovalado, com centenas de bancos, de cadeiras, né? Muito boas, parecidas com essa, só que de cor marrom, e a tela lá na frente, era um espetáculo o cinema Lumière. Havia uma tendência, todo mundo tem uma tendência para matemática, outro para literatura, português, se bem que eu gosto muito de ambas, né? Mas as ciências naturais, aí já passa para o Colégio 25 de Julho, onde eu fiz o ginásio e o científico, né? São 2 colégios só que eu estudei na minha vida, e todos eles maravilhosos. E lá no Colégio 25 de Julho havia uma professora, naquela época hoje aposentada, professora Astrid Momberger. Era uma professora extremamente conceituada na cidade, e ela era professora de ciências naturais naquela época, se chamava ciências. E o jeito dela, a maneira dela expressar o conteúdo dessas matérias foram trazendo assim para a minha pessoa uma tendência de gostar da parte científica, né? das ciências, das experiências que ela fazia, do conteúdo, como todas as outras também, porque, modéstia à parte, eu tenho um bom vocabulário, vamos dizer assim. Então, existiam professores, eu quero citar mais alguns, mas quero que todos se sintam homenageados, porque eu poderia, lá do Otávio Rosa, também citar vários professores, enquanto que eu vou citar a diretora Noêmia Ruschel, que foi ela a nossa diretora daquela época, a professora Leda, a professora Agnes, enfim, tantas outras, mas aqui do 25 de julho tivemos o professor Elvino Sartori, o qual até homenageei aqui nesta casa com o nome de uma rua, aqui na cidade, professor de literatura e de português, um homem avançado, um homem à frente do tempo. A professora Astrid, a professora Isabel Sander, a dona Rosa, o Plínio Killing, que faleceu há pouco tempo, o professor Plínio, e vários outros que até peço escusa, do professor Iara. A gente vai se lembrando aqui, porque aqui é de surpresa, essa entrevista aqui não foi estudada, não foi programada. Então esses 2 colégios formaram mesmo o caráter de muitas pessoas, trouxeram uma visão crítica, uma visão científica a muitos alunos que hoje têm a minha idade e são gratos a esse colégio. Então a base
foi as aulas de ciências da professora Astrid. Terminava a aula aqui no terceiro científico e nós pegávamos um ônibus, eu e mais alguns amigos, Roberto Schilling, Henrique Wolff, que eu me lembro agora, queridos amigos, íamos fazer o pré-vestibular, o cursinho, como se dizia, de ônibus, né? Almoçávamos ali na rodoviária do Rio Branco, eu me lembro, um almoço muito simples, um completo ali, e íamos todo dia a Porto Alegre, e depois fizemos vestibular em algumas faculdades, né? Na URGS, fizemos na PUC, em Caxias do Sul, e eu logrei êxito na Faculdade de Caxias do Sul. E um excelente local, uma terra muito boa, pessoas muito agradáveis, um tempo muito difícil, porque passei, vamos dizer assim, a minha juventude toda estudando. Isso às vezes as pessoas não fazem a mensuração do que é um jovem de 18 anos de idade ter que se afastar da sua família, né? E eu me lembro claramente como é que foi o primeiro dia, e nem vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente se torna emotivo, mas dos 18 até os 24 anos, vindo visitar o pai e mãe uma vez por mês, às vezes duas, né? Porque hoje, se a faculdade fosse em São Paulo, visitaria meu pai e minha mãe toda semana, ou sei lá, uma vez por mês, né? E Caxias do Sul, para nós, era uma viagem, era muito longe, muito longe. Meu pai e minha mãe não poderiam ir lá toda hora visitar, e nem eu voltar, porque eu não tinha carro, dependia de ônibus, estudo intenso, não podia rodar, porque a faculdade era particular, mesmo assim tive um apoio extraordinário do governo. Existia naquela época o crédito educativo, que é uma forma muito boa, hoje existem maneiras também para os alunos conquistarem o seu curso e depois pagarem. E felizmente eu consegui depois saldar toda a dívida com o governo federal. Em 2, 3 anos eu consegui pagar de volta a minha faculdade. Mas isso foi um estímulo muito grande a pessoas, a famílias modestas, daquela época que tinham filhos em faculdades particulares, né? Meu pai trabalhou sempre ali nas bancas do abrigo municipal, vendendo cachorro-quente, vendendo pastel. Não teria condição nenhuma de sustentar um filho fora numa faculdade particular. Então eu agradeço muito ao governo da época, que proporcionou isso aí, e a minha família, que não mediu esforços para a nossa conclusão do nosso curso, e que depois eu retribuí a eles, tenho certeza, com todo o carinho, toda a dedicação que eu pude, meu pai e minha mãe, continuo honrando eles na minha profissão. Há momentos muito maravilhosos, eu não poderia citar todos, porque são coisas às vezes até pessoais, né? Da área médica, assim, quando tu vê, só para pincelar, assim, quando tu vê aquelas propagandas dos médicos da Unicef, daqueles médicos sem fronteiras que aparecem na televisão, eles às vezes na África, nos países bem subdesenvolvidos, com aquelas crianças magérrimas, com pessoas doentes. Então, não que foi tanto assim, mas eu me lembro assim de quadros assim muito pitorescos, muito semelhantes a esses quando eu entrava. Eu entrava em lugares, Dani, que ninguém entrava, pelo perigo, pela condição insalubre. Eu entrei em lugares que não vou citar nomes, que havia segurança na entrada, porque era zona de tráfego, né? Eu entrava e o médico, felizmente, era sempre muito bem recebido. Eu não comungava com aquela situação, mas às vezes a pessoa que estava lá estava doente, uma senhora, uma criança, e eu falava às vezes para uns colegas meus, olha, eu vou em tal lugar, né? Não vá lá. Eu disse, não, nunca me... Eles até protegem. E a gente entrava, atendia e saía, só para tu ver assim, um dos detalhes, né? Fora outras situações assim, de penúria que a gente encontrava,
e tentava ajudar o máximo possível, e outras situações alegres, onde tu podia resolver o caso assim prontamente. Mas é uma escalada de trabalho árduo, um dia após o outro, e que quem vê de fora pode até parecer assim que a coisa aconteceu, né? Porque a coisa aconteceu, está aí, mas eu nunca esqueço da minha família, da força de vontade que eles tiveram, do apoio que eles me deram, do apoio de vários entes públicos também que acreditavam naquilo que nós falávamos, como eu falei do prefeito Foscarini e outros também, e prefeitos até de oposição, porque eu nunca fui uma oposição cega. O erro do político é ser oposicionista cego, contra tudo e contra todos. Tu tem que ter um balizamento, tu tem que saber aonde está o ponto de razão, até onde vai a comunidade, onde vai o projeto. E se tu consegue fazer essa ponte, esse meio termo, tu consegue grandes conquistas para a comunidade. Porque este é o ponto nevrálgico de uma carreira. É tu transferir, não ficar para ti, é tu transferir aquilo que tu conquista para as outras pessoas. Não me interessa viver num mundo eu bem e os outros mal. Absolutamente. Eu quero que todos estejam bem, mas não todos estejam bem mal. Todos estejam bem satisfatoriamente para que possam interagir e aproveitar essa breve passagem que temos por aqui. Me espelhava pela presença de um tio meu, Paulo Petef, que foi vereador também aqui nesta casa, se não 4 mandatos, 3 ou 4 mandatos, eu não tenho certeza absoluta. E a família de comerciantes, né? Porque tanto meu tio, Paulo Petef, quanto meu pai, Valdomiro, meus outros tios, o Orlando, o Milton, o Nestor ainda vivo, graças a Deus, todos têm um tino comercial assim, de popularidade muito grande, porque tu tem que te envolver com a comunidade. Um comerciante que não se desenvolve, que não tem um bom trato com o seu público, ele é fadado ao insucesso. E a nossa família toda, ela teve sempre um bom diálogo com as pessoas. A nossa família nunca foi uma família de ter alguma rusga, alguma coisa muito difícil de arrumar. Pode ter suas divergências, lógico, todos nós temos, mas nós temos muito diálogo. E aí o meu tio Paulo, ele foi vereador e algumas vezes a gente veio aqui na casa e o trabalho dele foi se desenvolvendo. Mas o que me chama a atenção nesse lado político, né, o início mesmo da carreira política não foi exclusivamente por causa dele. Ele estava fazendo um trabalho bom, honesto, se elegeu várias vezes, então a gente via que tinha um espaço para política boa e firme na cidade de Novo Hamburgo. Mas eu iniciei, primeiro, em 1983, eu entrei como funcionário público municipal. Em 82 eu me formei, fiz um ano ainda de estágio, Santa Casa, pronto-socorro e tal. E em 83 eu comecei a trabalhar. Bom, durante 10 anos, então, eu não pensei em política, nem passava pela minha cabeça isso aí. Só que eu fui o primeiro médico que tive da minha cabeça, da minha ideia, em fazer visita nas casas das pessoas. Ninguém fazia, não existia médico da família aqui no Novo Hamburgo. Médico da família tinha no centro e tal. Mas eu trabalhava num bairro, que era o bairro Primavera, trabalhei no Buraco do Raio, lá no Rincão também, onde era a periferia daquele bairro, que já era uma periferia. Então, mas além daquele bairro, a periferia era extremamente carente. Não havia ruas, não havia saneamento básico, zero. O bairro Primavera, quem conhece a Rua Oswaldo Cruz, depois do Bar do Anselmo, depois da Igreja Católica para cima, para o lado esquerdo principalmente, a zona ali, a região ali era totalmente agreste. Ruas, chão batido, sem saneamento nenhum. Então, durante esses 10 anos, eu atendia pessoas daquela região e frequentemente ia na casa delas, com o meu carro. Chegava, às vezes, no início da rua, na esquina, tinha que deixar o carro, caminhar a pé várias quadras até chegar à casa do morador
e para chegar na casa dele tinha que passar em cima de postes que atravessavam valos, e esses valos estavam cheios de água, para não dizer outra coisa, né? E aquela comunidade vendo o meu trabalho, que 2, 3 vezes por semana eu ia até lá naquela região, conversava com as pessoas, atendia as pessoas. Existia uma fábrica de calçados naquela área ali, calçado Círis, e ao lado morava o seu Joaquim. Me lembro perfeitamente dele. Me lembro da esposa, mas não me lembro o nome dela. O seu Luiz morava ali, a dona Cecília Castro mora ainda ali, né? E as ruas totalmente alagadas ou empoeiradas. Uma vez, numa dessas visitas, é ali que começou a chama da política. Um desses moradores disse: doutor, nós precisamos de alguém que represente nós dentro da prefeitura, porque a gente está abandonado. E era um bairro abandonado mesmo. E aquilo, eu não entendi direito o que era aquilo. Aí um dia eu perguntei, mas o que nós podíamos fazer? O senhor podia concorrer a vereador. A comunidade pedindo para eu concorrer a vereador, um médico recém-formado, com seus 30 anos, talvez, 28, 30 anos eu tinha naquela época. Eu formei com 31, 32 anos. Olha, eu não sabia nem falar direito. E falei em casa, falei com meu pai, com a minha mãe, imagina, eu era casado, mas enfim, conversei com eles também. E meu pai disse uma coisa que nunca vou me esquecer. E isso eu deixo para as novas gerações que têm a vontade de entrar na política ou entrar em algum outro trabalho, mas que já têm uma formação prévia. Então eu era médico, e meu pai disse: ó, meu filho, tu tem todo o meu apoio, eu te conheço, teu caráter, eu sei quem tu és, mas me promete que tu nunca vai abandonar a tua profissão. Então, aquilo ali foi assim uma coisa tão marcante na minha vida, porque hoje muitos cobram quase que um profissionalismo para o vereador, para o deputado, para o senador, nem se fala deputado federal. Mas eu nunca esqueci, nunca larguei, nunca abandonei a minha profissão médica e os conceitos que eu trouxe na minha formação científica e humanística. E a vereança, para mim, é um complemento de toda essa engrenagem, toda essa trama, essa teia social em que vivemos, em que nós temos que servir a comunidade, não servir dela, mas nós servirmos a comunidade através daqueles dons, vamos dizer assim, que a vida nos proporcionou e que outras gerações trouxeram para que a gente pudesse estar aqui hoje dando essa entrevista. Então, eu aceitei o desafio da comunidade do bairro Primavera, que foi a primeira comunidade que me abraçou e que até hoje sou grato a eles, porque continuam me abraçando, e depois expandi os meus conhecimentos, as minhas amizades para o bairro Boa Saúde, que nem era de Novo Hamburgo quando eu comecei a trabalhar lá, era São Leopoldo. O bairro Boa Saúde todo, vocês que não conhecem, da Avenida Presidente Lucena para baixo, aquela cidade que existe lá embaixo, aquele Jardim Liberato enorme, tudo aquilo era São Leopoldo. E eu ia lá embaixo com o meu carro fazer visitas às pessoas. Então, aquela comunidade do Primavera, principalmente, depois o Rincão, Petrópolis, toda a zona oeste da cidade, hoje Lomba Grande, mas enfim, hoje temos uma série de amizades em toda a cidade, mas o começo foi ali no Primavera, que apostaram num jovem médico para representar eles frente à Prefeitura Municipal, e naquela eleição de 92, eu me elegi, fui o segundo vereador daquela eleição, o falecido, querido Jair Foscarini foi o primeiro colocado, eu fui o segundo colocado, e o bairro, sem falsa modéstia, mudou. Hoje o bairro Primavera, desde aquela época do seu Atalíbio Foscarini, um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve, ele caminhou conosco no bairro Primavera, nas zonas mais periféricas, mais pobres, mais de falta de infraestrutura, e urbanizou o bairro inteiro. O bairro Primavera poderia fazer uma estátua para o seu Atalíbio Foscarini, porque todas aquelas ruas, Canadá, Duque Estrada, Nova Friburgo,
Walter Jobim, o Estradão. Para quem conhece o bairro Primavera, sabe que as obras de infraestrutura, não é só asfalto, infraestrutura, cano, saneamento, esgoto, foi feito na administração do seu Atalípio Foscarini e que ficou eternizado pelas suas obras naquele lugar. Saldanha da Gama, as transversais, enfim, foi um trabalho lento, mas produtivo em todo o bairro Primavera. Ali começou, e a gente continuando como médico, trabalhando intensamente no posto, fazendo visitas, aqui na Câmara de Vereadores pleiteando obras, serviços, demandas da região oeste da cidade, e os mandatos foram se sucedendo e agora espalhando para demais áreas esta visão crítica, a visão política que a gente tem durante esses quase 3 décadas aí que nós estamos ajudando, estamos interagindo entre a Câmara de Vereadores, a Prefeitura Municipal e a comunidade. Eu tenho uma caixa de CDs, DVDs, de fotos impressionantes da história da cidade de Novo Hamburgo, principalmente ali do lado oeste da cidade, ruas, avenidas, igrejas sendo construídas. Às vezes eu fico pensando que eu tenho 100 anos de idade, porque é impressionante colégios sendo reformados, o colégio José Bonifácio, o colégio Clemente Pinto, as escolas na Boa Saúde sendo construídas. Tudo isso eu vi crescer nesses 35 anos de política e nesses 35 anos de médico, porque eu ia visitar as salas de aula, dávamos palestras. Ninguém pode acreditar, eu não consigo imaginar que uma pessoa ache simples ou fácil, ou assim, de uma assim, volatilidade, a chegada de uma pessoa no seu 8º mandato, ou 35 anos de trabalho na área médica dentro de um posto de saúde. Ninguém é melhor que ninguém, mas tu tem que ter fibra para chegar nesse ponto, tu tem que ter assim, coragem, persistência. Tu perde muita coisa e nessa trajetória e tu ganha muita coisa também. Porque os sentimentos muitas vezes eles se misturam junto com a parte prática, porque tu entra na vida de N pessoas, né? Tu sofre muito com elas, tu te rejubila com elas, mas é uma trajetória muito difícil. Eu tenho uma frase assim, que eu não me lembro o autor, mas é uma frase que diz que as lideranças, né, as pessoas de bem devem ser seguidas. Não há por que não seguir um líder. E eu sempre me espelhei muito no meu tio, Paulo Petef, pela integridade moral dessa pessoa, né? E também um outro expoente político que eu sempre gostei, sempre me admirei muito, foi o Júlio Redecker. O deputado federal Júlio Redecker, bem como o Giovanni Felsen, posteriormente. Então o Júlio Redecker era, para mim, assim, uma luz, né? Porque era uma pessoa de alto conhecimento, íntegro, um político exuberante, né? Uma coisa assim, um político assim como Pedro Simon e outros tantos que eu conheci. César Bernardes, do PP também, Celso Bernardes, Políbio Braga, conhecia ao vivo essas pessoas. Então, o Renato de Oliveira, que foi o que me trouxe para dentro do MDB também, grande saudação a ele, o gaúcho. Então eu tive assim, o seu Atalípio Foscarini, como eu disse, o seu Nelson Ritzel, que pessoas íntegras, assim, e de visão política comunitária que eu tive como exemplo. Então, seguindo essas lideranças, comecei no MDB por um bom tempo, me elegi durante também 3 mandatos, e por essas questões políticas, eu não me lembro agora o porquê, mas eu sei que veio o convite do Júlio Redecker, e um convite que não podia ser recusado na época, e continuamos com ele no PP, depois ele saiu do PP, que era o PDS, né? E
e foi para o PSDB, fui junto e me elegi também mais 3 vezes com o PSDB. Então, veja, eu tenho uma formação centro-direita, de políticos muito bons, e depois, infelizmente, com uma fatalidade assim, brutal, né, que foi a queda do avião lá em São Paulo, em que o Júlio Redec estava dentro desse avião. Foi uma perda tremenda para todos nós, né? As relações foram se esfriando e, logicamente, as coisas vão mudando e não mudei o meu perfil, retornei à minha casa de origem e, graças a Deus, fui muito bem recebido, né? No PMDB de novo, no MDB, né? E agora estamos mais 2 mandatos no MDB. Então, esse é a nossa formação, nossa continuidade política, vamos dizer assim, mas ideológica, né? Sempre nesse ângulo, né? Das posições mais centradas e procurando, da melhor maneira possível, trazer um apoio para o cidadão. A minha continuidade dentro desta área que é extremamente difícil, que é a política partidária, ela é positiva no meu conceito. Claro que há resistências, há contrariedades, há pessoas que podem fazer uma crítica construtiva, que eu aceito. Crítica construtiva não é problema nenhum. Mas a minha gratidão a todos aqueles que confiam na gente e que sabem que do nosso caráter, da nossa probidade dentro da área pública, que, graças a Deus, nós não temos uma mácula, um senão técnico, vamos dizer assim. Podemos ter as nossas diferenças ideológicas. Isso eu sou muito claro e todo mundo sabe. Mas dentro da estrutura política, eu não tenho nada a dever para ninguém. Eu já tentei 2 vezes a deputado estadual. Fiquei suplente em uma delas, né? E vejo que hoje a corrida para deputado estadual e federal é muito difícil, é muito árdua. Tu vai exigir, assim, além de recursos, um tempo extraordinário. E eu optei, então, já há bastante tempo, por trabalhar dentro de Novo Hamburgo. Aqui dentro, Dani, às vezes não temos tempo de tantas demandas, de tantas solicitações de trabalho aqui dentro da nossa cidade. Então, aqui dentro da cidade há possibilidades, as portas estão abertas. Mas fora da cidade, eu não, deputado já está descartado. Mas dentro da área legislativa, dentro da área municipal, temos um caminho bom para ser trilhado, difícil, as cobranças são fortes, mas ainda temos um bom fôlego, estamos preparados aí e com confiança para seguir este mandato. Tu sabes que 35 anos, tu acordar e pensar no teu trabalho, ligar o carro, meu carro ele já ia em direção ao bairro Primavera e o bairro Boa Saúde também. Então, assim, é uma vida, 35 anos é uma vida de trabalho. E a aposentadoria foi difícil, foi muito difícil. Tem pessoas que, e eu respeito, se aposentam e fazem uma festa, né? Eu acho justo, porque é uma vida de trabalho. Mas quando eu me aposentei, vamos dizer assim, eu não consegui comemorar. Não foi assim uma coisa alegre para mim. Foi alegre para minha família. Depois que caiu a ficha, eu me senti também mais confortável. Mas num primeiro momento, eu até fui procurar as autoridades religiosas do bairro, porque eu sou uma pessoa ecumênica, eu acredito no ser superior, mas fui procurar entidades ecumênicas, tanto evangélicas quanto católicas e outras espíritas, e fui conversar com elas sobre a saída ali daquele lugar, né, que já era folclórico, né, o postinho, né, trocou delegado no bairro, trocou padre no bairro, trocou e o médico ficou. Até que um dia o médico teve que sair também.
E a gente não pode voltar, o serviço público não permite. E eu fiquei feliz que todas as autoridades religiosas, vamos dizer assim, todos, pode imaginar, eu me dou bem com qualquer um, desde que tenha força para o bem. E porque existem vários matizes em diversos segmentos religiosos que são completamente comuns a todas as religiões. O sincretismo religioso da Umbanda com a religião católica é impressionante. A evangélica menos, mas continuam com a mesma fé, e outros tantos segmentos filosóficos, religiosos, que têm como Deus como o seu maior caminho. Então, essas lideranças me disseram, isso me agradou muito, que o trabalho tinha sido bem realizado. Então, vamos dizer assim, não haveria nenhuma mágoa, nenhum rescaldo a ser vencido. E esse era meu medo, né? Que a comunidade não compreendesse, mas eles me disseram que eu poderia andar de cabeça em pé, vamos dizer assim, sem problema nenhum, em qualquer lugar, porque o trabalho tinha sido bem realizado. E foi realizado, foi muito bem realizado. Então, foi difícil, não houve festa, houve um aumento de espaço e, por incrível que pareça, a gente acha que vai parar, vai botar o chinelo, o pijama, vai ficar olhando televisão, muito antes pelo contrário. O Dr. Petef deu um ânimo, deu um plus no seu tempo e parece que está trabalhando mais agora em outras áreas de atuação, como perito agora do Detran, né? E trabalhando pela Unimed, pelo IP, continuando as visitas, isso eu acho importante. E aí, vamos dizer assim, como o tempo aumentou um pouquinho, eu comecei a ir mais longe. Comecei a fazer visitas, agora em vez do interior dos bairros aqui, que eu já conheço muito bem, comecei a ir para o interior da cidade de Novo Hamburgo, especialmente para Lomba Grande. Então, há alguns anos, eu estou indo a comunidades distantes, longe daqui. Me inteirei muito com a produção rural da cidade, gosto muito, porque meu pai é colono, era da colônia. Consegui fazer trabalhos bons para a área da agricultura, para a feira dos agricultores, da agricultura familiar aqui de Novo Hamburgo, mel, a produção de ovos. Aqui em Novo Hamburgo, nós temos um produtor de ovos lá em Lomba Grande, na rua Afonso Strack, que é uma das avenidas lá de Lomba Grande, não é tão longe. Vocês acreditam? Eu não sabia, e depois, quando eu conheci esse cidadão, ele tem uma produção, o seu aviário, de 700 ovos por dia. Hoje está em 1.000 ovos por dia, dentro da cidade de Novo Hamburgo. E um outro produtor que daí fica muito longe, esse fica bem longe mesmo, fica lá na divisa de Campo Bom, mas ele tem uma produção de 350 ovos por dia. Então, nós temos hoje em Novo Hamburgo dois produtores, dois avicultores, que produzem 1.300 ovos por dia na cidade de Novo Hamburgo. E nós conseguimos, através da Secretaria de Agricultura, hoje a Diretoria de Agricultura, com apoio da Prefeitura Municipal, fazer a liberação da comercialização desses ovos e de outros produtos também, como linguiças, frios, salames, queijos, para, além de dentro do município, também para outros municípios da região, através do governo do estado, que também favoreceu muito esse pessoal, e favoreceu no sentido até de dar visibilidade, dar vazão a essa produção deles. E também colocar eles dentro da lei, dentro do regulamento, né? Então, todo esse pessoal está muito contente. Participo hoje também das carreteadas, agora é impossível por causa da pandemia, mas é um movimento artístico e cultural da cidade de Novo Hamburgo maravilhoso, que você deve levar seu filho, sua filha, aqueles que já andaram de carroça, de carreta, para conhecer os bichos, lá onde é que eles estão acampados. É muito bonito de ver. A pandemia bloqueou muita coisa. São quase 3 anos, 2 anos e meio de bloqueio total dessas festas, desses congraçamentos. Há festas no interior, como por exemplo, aqui no Novo Hamburgo, Taimbé, São João do Deserto, Morro dos Bois, Quilombo, São Jacó, aqui na Santa Maria do Butiá,
todos esses lugares que eu falei pertencem a Novo Hamburgo. Se você não conhece onde é Santa Maria do Butiá, bota no Google, vai lá dar uma pesquisada, vai dar um passeio. Se você não conhece Morro dos Bois ou São João do Deserto, pega um domingo de tarde e vai dar uma volta. São lugares maravilhosos, lindos de se ver. E tudo fica em Novo Hamburgo e tudo longe. Canudos também, que é o nosso maior bairro. Canudos é o maior bairro da cidade de Novo Hamburgo, Dani, e é em população e também em economia, talvez entre as 10 maiores cidades. Se fosse uma cidade, estaria entre as 10 maiores cidades do Rio Grande do Sul. Ou talvez as 5, mas vou dizer 10 maiores cidades do Rio Grande do Sul, o nosso bairro Canudos, onde também tive vários contatos, conheci muitas pessoas, estou interagindo bem com essa comunidade também. E vamos tocando a vida. A pandemia vai passar, as vacinas estão aí, os cuidados estão mais intensos. Agora há uma flexibilização, a gente tem que cuidar muito. Eu ainda recomendo que não se vá ainda a muitas festas, a muitas aglomerações, muitos desfiles. Estão falando em carnaval ano que vem, eu sou totalmente contrário. Não pelo carnaval, gosto, sou amigo da Escola de São do Marujo, do Cruzeirinho lá da São Jorge, tem outra, tem ali do bairro Rondônia, os Protegidos, né? Eu já fui em carnaval, não tem problema nenhum, mas eu estou achando que agora, carnaval de salão principalmente, pior ainda. E outras coisas, próprios jogos de futebol, a gente está vendo já muita gente aglomerada. Eu acho que, por incrível que pareça, mesmo que eu não goste de dizer isso, mas acho que temos que esperar ainda até junho, até o meio do ano que vem, para começar a flexibilizar tanto quanto está sendo agora. Então se cuidem. Eu estou usando máscara, está aqui ela. Só tirei a máscara porque estamos aqui sozinhos dentro do estúdio com a nossa colega lá no fundo. Graças a Deus que a vacina está aí. Há índices concretos e reais de redução. Então, assim, está diminuindo. Vacinação. Está diminuindo a pandemia, está diminuindo, mas não vamos assim ficar muito soltos, muito alegres, né? A nossa alegria deve ser comedida. Houve uma questão no governo Tarcísio Zimmermann, quando houve uma mudança radical no Estatuto dos Servidores Públicos. Ali, a Câmara de Vereadores a Câmara como um todo, passou por um momento muito difícil. Houve um cercamento da Câmara, vamos dizer assim, cercamento no sentido lato, assim, cercaram caminhões, muita buzina, muita coisa, um enfrentamento muito grave, assim, verbal, não físico, entre até correligionários, né? Porque o prefeito da época, ele era do mesmo matiz ideológico daqueles que estavam contrários às medidas muito radicais, uma reforma muito drástica no segmento do funcionalismo público e que gerou várias mudanças. Então ali a Câmara foi muito pressionada. O outro momento agora atual, né, este ano, né, desta votação polêmica da revisão dos valores das plantas do IPTU, onde de novo a Câmara como um todo se sentiu muito constrangida, aí havendo, como todos sabem, agressão física, né? Isso é inaceitável. Houve invasão aqui da casa, houve um embate físico com alguns funcionários. Então, esses dois momentos, a mudança radical do funcionalismo público no governo Ayrton, no governo Tarcísio, a mudança nos valores das plantas agora no IPTU no governo Fátima, foram assim os dois momentos que eu vejo que a casa, não o vereador ele tem que ter postura e tem que saber enfrentar e responder às suas decisões, mas a Câmara como um todo, foi esses dois momentos assim, que eu me lembro de maior tensão aqui dentro. Um debate muito salutar em qualquer área. O que
O que eu não aceito, né, porque eu não aceito na minha casa, não aceito a gente fala tanto aqui de proteção à mulher, da proteção aos direitos humanos. Aí eu não posso aceitar que dentro da Casa do Povo, ou da Assembleia Legislativa, que teve um episódio lá que entraram, subiram em cima das mesas, botaram aves lá dentro, né? E aqui também, assim, pressionaram, quebraram porta. Então, assim, aí foge do debate, né? O debate político, ele é intenso, ele tem que estar preparado para enfrentá-lo. Tu pode até, num primeiro momento, ter uma opinião e ter a grandeza de mudar essa opinião. Tudo isso faz parte da política, é por isso que existem 2 votações aqui na casa. A primeira votação é uma votação, como já diz, é a primeira, inicial, onde tu toma ciência dos fatos, tu analisa, e depois a segunda votação, já com mais visão do processo, tu pode até mudar o teu voto, o que é natural dentro da democracia. Então, por isso que os ânimos têm que se acalmarem. As pessoas que vêm aqui na casa, eles precisam ter suas posições, mas precisam respeitar a posição dos vereadores, porque temos 2 votações. E aqueles que estão aqui, né, Dani, são representantes do povo. Ninguém está aqui dentro sem ter um aval popular, porque alguma coisa de bom fizeram para estar aqui dentro. Há tantas conquistas, né, que superam de sobejo as agruras aqui da política. Eu fico mais nas questões dentro da cidade de Novo Hamburgo. Várias e várias obras que foram intermediadas, que foram através dos nossos pedidos de providência, articulados com o Poder Executivo. Quantas pessoas, eu não vou citar, já citei anteriormente, que hoje vivem melhor, estão em lugares melhores, possuem praças, estão com postos de saúde, estão com rede elétrica, estão com contato pessoal mais profícuo, né? É uma construção. O vereador, ele não tem o poder de mandar fazer uma obra. Eu não tenho a caneta. A caneta é dada no orçamento através da prefeitura, e a prefeita e os engenheiros e o secretário da Fazenda assinam e a obra é construída. Mas o vereador, ele tem o poder de pedir, de incomodar, de pleitear, de se organizar. E aí está a diferença. E eu respeito as políticas diferentes, mas a minha postura é de união, é de trazer os moradores, é de levar a demanda deles até a prefeitura, é de reunirmos. Por exemplo, uma coisa simples, parece simples, mas olha a profundidade que tem no bairro Lomba Grande, e lá do outro lado da cidade, no bairro Rincão, havia uma deficiência de médicos e de dentistas. E agora, no momento, agora, porque são 28 anos, eu não consigo me lembrar de tudo. Esses 2 pontos, a comunidade me procurou, eu fui até a prefeita, o secretário da Saúde, conversamos sem atrito, expusemos que é importante a manutenção, e houve, então, a reposição do dentista e do médico nesses postos de saúde. Veja, parece ser assim uma obrigação da prefeitura, mas são tantas coisas dentro de uma cidade de 250 mil habitantes que às vezes se passa. E agora um último exemplo, que também é muito singelo, mas de uma grandeza muito grande, lá em Lomba Grande novamente, que já é uma cidade, já tem seus 12 a 15 mil habitantes, havia coleta de sangue lá no posto de saúde. E por um motivo ou outro, burocrático, a coleta foi suspensa e o pessoal tinha que vir aqui no Hospital Geral para fazer um exame de diabetes, por exemplo. O vereador foi acionado, foi solicitado, fui à comunidade, fizemos uma reunião, conversamos com as autoridades competentes e hoje, novamente, a coleta de sangue, que é simples, está sendo feita lá naquela localidade, evitando esse transporte, esse transtorno de vir aqui em Novo Hamburgo, ainda mais nessa época de pandemia. Eu creio que haverá uma polarização, eu sou até capaz de dizer que vai ser uma dualidade. Forças de esquerda
com forças da direita, né? A terceira via, que é o centro, está sendo tentada a viabilização. Eu acho um pouco difícil, porque não foi construído uma liderança com credibilidade suficiente para se opor a essas duas forças maiores. Há deputados federais muito bons de centro, partidos pequenos, mas eu acho que como são deputados de primeiro mandato, segundo mandato, eles não vão alçar voo a grandes conquistas, assim, a presidência da República. Então, na minha concepção, eu vejo que ano que vem haverá, nós que somos eleitores, teremos que escolher entre um governo atual de direita ou um governo passado de esquerda. Isso cada um vai decidir. Não vou aqui me manifestar a minha preferência, mas como política partidária, eu creio que não haverá opção do centro. Novo Hamburgo, mesmo dentro da pandemia, há notícias boas na nossa cidade em termos de urbanismo, em termos de hospital geral que está crescendo, em termos de empregos. Há sempre notícias muito boas na geração de empregos da cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é uma cidade que sofreu muito com essa pandemia e com a mudança da matriz econômica da cidade. Nossa cidade hoje é uma cidade quase que comercial. Claro que existem ainda indústrias muito boas aqui trabalhando, que geram empregos, mas dentro desse contexto, Novo Hamburgo é uma cidade que, dentro de todos os problemas do nosso estado, ela desponta como uma cidade que se mantém com um bom nível de investimento. As escolas, a rede pública, a rede municipal de ensino é muito boa. A rede pública estadual, temos boas escolas também, mas o municipal se destaca. Então é uma cidade que não sucumbiu, vamos dizer assim. Ela continua estável com seus problemas, mas com possibilidade de crescimento. Então, como cidade, eu vejo Novo Hamburgo ainda com bastante futuro, com bastante chance de avançar nesses próximos anos. E agradeço a todos que, de uma maneira ou outra, nos apoiam, confiam no nosso mandato. São outros que são meus amigos, minhas amigas, que a gente conhece já de décadas, né, de trabalho na área da saúde, de trabalho na área social. E eu só posso dizer que sou grato a todos vocês, a toda a cidade que sempre me acolheu, que acolheu meus pais lá nos longínquos anos de 1940, 45. E a nossa família cresceu aqui dentro da cidade de Novo Hamburgo e tenho orgulho de dizer que é hamburguense e espera, acertando, errando, acertando mais do que errando, continuar a ajudar a nossa cidade e ajudar aqueles que nos procuram com causas boas, com causas viáveis, com causas que a gente possa se associar e fazer com que se realizem, que se concretizem os desejos de todos vocês.